Fala, minha excelência, um ótimo dia para todos vocês. Estamos começando mais um Podleges e hoje vamos abordar sobre a questão dos bens públicos em espécie. É isso mesmo, meus queridos amigos. Vamos lá. Olha só, os bens públicos em espécie são classificados em terras devolutas, terrenos de marinha e acrescidos, terras indígenas, ilhas, águas públicas, por fim, certo? Então vamos à explicação. Em relação às terras devolutas, num sentido jurídico, temos que elas são ali aquelas que não se acham, aplicadas a algum uso público, nem se encontram no domínio particular por qualquer título legítimo, ok? Então elas se enquadram como bens dominicais. Tanto a União como os estados e municípios possuem diversas terras devolutas. Vamos à segunda espécie, que é os terrenos de marinha e acrescidos. Essa espécie, ela classifica, ela traz, que são aquelas áreas que são banhadas pelas águas do mar ou dos rios navegáveis, isso é importante, tá? Rios navegáveis em sua foz, ok? Então elas se estendem a distância de 33 metros para a área terrestre, que está ali contidos da ilha do Preamar Médio de 1831, ok? Então, a utilização privativa por particulares dos terrenos da Marinha se efetua mediante enfiteuse ou aforamento, como ocorre com casas ou prédios de apartamentos na orla marítima. A terceira espécie, terras indígenas, que é entre os bens da União, elas se incluem como terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas, consta no artigo 20, inciso 11 da Constituição Federal. Então, no título dedicado à ordem social, a Constituição tem um capítulo denominado dos índios, com dispositivos que explicitam, trazem a questão dessas terras, que é lá no artigo 231 e seus parágrafos. Então, essas terras, elas destinam-se à posse permanente dos indígenas, cabendo sempre a eles o usufruto exclusivos das riquezas do solo, dos rios e lagos nelas existentes. São inalienáveis e indisponíveis e os direitos sobre elas apresentam-se imprescritíveis. Consta lá nos parágrafos 2º e 4º, ok? Dando sequência à questão das ilhas como espécie. As ilhas costeiras e oceânicas, elas foram ali incluídas entre os bens da União pela Constituição Federal da República Brasileira, do Brasil. Então, pertencem aos estados as áreas nas ilhas oceânicas e costeiras, que estiverem ali a seu domínio. E são excluídas aquelas sobre o domínio da União, do município ou terceiros. O enunciado de número 4605, ele retirou da União o domínio de terrenos nas ilhas sedes de municípios, mas não afeta, na verdade, não afeta as áreas de marinha e até mesmo as áreas tituladas como da União nas ilhas sede do município, como os bens públicos em espécie. E por fim, águas públicas, que são aquelas de que se compõem os mares, os rios e os lagos de domínio público. Então, a Constituição apresenta uma partilha de águas entre a União e os estados. Então, são domínios da União, os lagos, os rios e quaisquer correntes de água que, inciso 1º, estejam em terreno de seu domínio. Inciso 2º, banhe mais de um estado. Inciso 3º, façam limites com outros países. Inciso 4º, se estende a territórios estrangeiros ou deles provenham. Isso consta lá no artigo 20 da Constituição Federal. Então, os estados, eles pertencem aos estados, na verdade, pertencem ao domínio das demais águas públicas e, segundo o texto constitucional, pertence-lhes também o disposto no artigo 26, inciso 1º. Então, nenhuma referência foi feita na Constituição sobre o domínio do município sobre as águas públicas. É isso, meus amigos, e para encerrar, vamos fazer aqui uma questão. Família que ocupa bem público tem direito à indenização?
Olha só, segundo a súmula 619 do STJ, a resposta é não. Veja o que diz esta súmula, meus amigos. A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por ações e benfeitorias. Vamos à segunda fase da OAB, na questão da banca da FGV do ano de 2016, do exame de ordem unificada. Autopsista Veloz, S.A., na qualidade de signatário do controle de concessão de determinada rodovia situada no estado Z, a fim de dar andamento às obras de duplicação da referida rodovia, solicita ao poder concedente a demolição da edificação onde funciona a Escola Estadual Professor João da Silva, localizado em terreno de titularidade do município X. Interessado em viabilizar o início das referidas obras, o governador do estado Z autoriza a demolição do imóvel, haja vista entendimento exarado pela assessoria jurídica da Casa Civil, no sentido de que a posse mansa e pacífica há mais de 50 anos pelo estado Z autorizam a uso campeão extraordinário do referido imóvel. Acerca da situação fática narrada acima, responda os itens a seguir. Está correto o entendimento exarado pela assessoria jurídica? Justifique. Letra B. Seria possível a desapropriação do referido terreno pelo estado Z? Bom, vamos começar aqui com a letra Z. A letra B, desculpa. Seria possível a desapropriação do referido terreno pelo estado Z? A desapropriação é possível sim, porque é admitida a desapropriação dos bens dos entes menores pelos entes maiores. A exemplo da desapropriação do bem titularizado pelo município X pelo estado Z, que consta lá no artigo 2º, parágrafo 2º do Decreto-Lei número 3.365 do ano de 1941, ok? E se está correto o entendimento exarado pela assessoria jurídica, a gente entende que os bens públicos são imprescritíveis, então, razão pela qual não podem ser adquiridos por uso campeão, na forma do artigo 183, parágrafo 3º, e ou 191, parágrafo único da Constituição Federal. Meus amigos, estamos encerrando a matéria de Direito Administrativo e nos próximos episódios vamos adentrar em um novo conteúdo. Eu aguardo vocês aqui, até o próximo e tchau, tchau!